Capítulo de número 10 e o versículo de número 42, eu quero ler apenas como base, mas nós usaremos todo o capítulo de número 10 e eu preciso que você nos dê a atenção para que ouça a palavra do Senhor nosso Deus. Eu já até pedi que essa porta fique fechada e que ninguém se movimente mais, porque vamos falar de algo mais importante que a terra ainda tem, é a Bíblia Sagrada. Atos capítulo 10 e o versículo 42 está escrito: e nos mandou pregar ao povo e testificar que Jesus Cristo, Ele é por Deus constituído juiz dos vivos e dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Jesus Cristo, Ele é por Deus constituído juiz dos vivos e dos mortos. Eu quero lhes pregar nesta noite, com base neste tema: Jesus hoje é advogado dos vivos, mas em breve Ele será juiz de vivos e juiz de mortos. Eu quero que você ouça nesta noite com atenção o que quero lhes dizer acerca da Bíblia Sagrada. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10 e o versículo de número 1 está dizendo que havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, que ele era centurião da corte italiana. Eu quero que você entenda que ele estava em Cesareia. O seu nome é Cornélio, que significa piedoso, um homem que era religioso. A Bíblia Sagrada diz que ele era centurião, pois certamente era um soldado que cuidava de pelo menos outros 100 soldados, por isso o nome de centurião. E a Bíblia Sagrada diz que ele estava na corte italiana, por certo, na Itália, onde servia. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o versículo de número 2 diz que ele era piedoso, ou seja, era alguém religioso, como já falei. A Bíblia diz que ele era temente a Deus. Há muitas pessoas que são religiosas e até dizem temer a Deus e acham que por isso a sua salvação está garantida. Mas quando nós olhamos na palavra de Deus, está dizendo que ele não era alguém apenas religioso individualmente. Não era somente ele que temia a Deus. O que ele tinha, muitos nós desejamos hoje e nós não conseguimos muitas vezes. A Bíblia está dizendo que toda a sua casa, a família daquele homem, era uma família também obediente a ele e também a Deus e a sua religião. A Bíblia diz que, como se não bastasse, ele ainda fazia muitas esmolas a todas as pessoas. Observa que este homem era um homem exemplo já naqueles dias, e quanto mais nos dias em que nós estamos vivendo. A Bíblia Sagrada diz que de contínuo ele orava a Deus, ele vivia uma vida de oração contínua. Ele não orava um dia sim, muitos dias não. Ele orava continuamente ao Senhor. Era uma vida de oração intensa. A Bíblia Sagrada diz que ele, quase a hora 9 do dia, claramente numa visão, ele viu um anjo de Deus. Observe que para um judeu, a primeira hora do dia era às 6 da manhã, a terceira hora sendo 9 da manhã, a sexta hora sendo meio-dia, já era 3 da tarde, e Cornélio estava orando ao Senhor. Ele estava em uma vida consagrada ao Senhor, e a Bíblia diz que um santo anjo de Deus em uma visão lhe apareceu, e ele teve uma revelação com aquele anjo.
que ele mostra algo que ele precisava. E a Bíblia diz no versículo 4, que este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E a Bíblia diz que o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Eu quero que você perceba que Cornélio vivia uma vida íntima de Deus, e agora Deus, o Senhor, envia um anjo e diz a Cornélio: as tuas orações, as esmolas que você tem dado ao povo, o temor que você tem a Deus, todas estas coisas têm sido vistas por Deus. Mas eu quero que todos entendam que isso não era ainda suficiente para dar salvação nem àquele homem e nem a nenhum de nós até os dias de hoje. A Bíblia Sagrada mostra que mesmo sendo piedoso, o Senhor Deus diz que tudo aquilo estava em memória diante de Deus, mas não diz que nada daquilo poderia lhe salvar. Eu quero que você entenda nesta noite que por mais que sejamos piedosos, por mais que façamos preces continuamente, por mais que tal qual Cornélio possamos conduzir a nossa família no temor a Deus, doar fazendo esmolas e ainda orar incessantemente e viver uma vida piedosa diante de Deus, isso ainda não nos garante salvação. E eu preciso que você entenda isto. A Bíblia Sagrada mostra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e o versículo de número 5, que o anjo o orientou: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. A orientação de um anjo, mesmo descendo do céu e enviado por Deus, foi exatamente que ele procurasse uma pessoa, mas era uma pessoa compromissada com Deus, compromissada com a palavra de Deus e compromissado com o Espírito Santo de Deus. E este era Pedro. Deus lhe deu o nome, lhe deu o sobrenome, lhe deu o endereço e lhe disse com quem ele estava, porque Deus conhece todos os habitantes da terra, conforme já ouvimos em um hino esta noite. E eu não tenho nenhuma sombra de dúvida de que todos nós que aqui estamos fomos escolhidos por Deus e presenteados por Ele com essa tão grande oportunidade de estarmos aqui juntos para ouvirmos a sua santa palavra e adorarmos ao Deus dos céus e da terra. E ainda mais os amigos que moram no povoado e tinham as duas opções para irem a um lado ou ao outro, mas escolheram a melhor parte, que foi ouvir a palavra de um Deus que ama a toda a humanidade. Quando eu olho para isso na Bíblia Sagrada, está escrito a palavra que o anjo mandou que ele procurasse um homem que tinha por nome Pedro. A Bíblia Sagrada diz que exatamente ele fez assim, pois somente Pedro haveria de dizer o que eles haveriam de fazer. A Bíblia Sagrada diz no versículo 7, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Observe que Cornélio não somente fez tudo como deveria, mas ele obedeceu a palavra do anjo que havia lhe dito. O que nós estamos nessa noite a lhes falar aqui é exatamente o que o Senhor Deus nos mandou e também o que o Espírito de Deus nos tem comissionado.
É por esse motivo que lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 42, quando diz que ele mesmo foi quem nos mandou pregar. Da mesma forma, aquele anjo dá a orientação a Cornélio, e ele recebe a orientação e segue conforme a orientação. Muitos de nós conhecemos a verdade, muitos de nós sabemos o que devemos fazer, muitos de nós temos consciência do caminho certo, mas muitos de nós não queremos obedecer. O que foi diferente de Cornélio? A Bíblia Sagrada diz que ele chamou 2 dos seus servos, e quando os 2 aproximaram-se dele, ele chamou um servo de confiança e disse: vão em busca de Pedro, e contou-lhe toda a história da visão que havia contemplado. A palavra do Senhor está dizendo que eles foram, e o versículo 9 diz que no dia seguinte, indo eles em seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Pedro, como costumeiramente orava, e todo judeu o faz por 3 vezes ao dia, ele chegando a hora do almoço, ele sobe ao terraço da casa e ele vai orar, sendo já meio-dia. A Bíblia Sagrada mostra, amados amigos e irmãos, no versículo 10, que já estava na hora do almoço, e ele sentiu vontade de se alimentar. Enquanto estava sendo preparado o almoço, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido, e ele viu o céu aberto. Observe que Pedro também tem uma vida piedosa diante de Deus, uma vida de obediência, e vivia a orar ao Senhor ao meio-dia. E foi por esse motivo em que a Bíblia Sagrada diz que o céu abriu para ele. Aqui nós vamos passar essa passagem, mas eu quero que você entenda: nessa abertura de céu para Pedro, foi-lhe mostrado que o Senhor veio para salvar toda a humanidade, porque naqueles dias eles pensavam que Deus havia vindo à terra para salvar apenas um povo específico, e não foi assim. Deus veio para salvar você, e veio para salvar a mim. Deus veio para salvar todo o povoado do Verdun, todos os povoados de Esperantinópolis. Deus veio para salvar toda a nação brasileira e a raça humana. Mas é necessário que todos nós reconheçamos ao Senhor como Salvador da nossa vida. A palavra do Senhor nos mostra que o céu se abre a Pedro naquele momento, mostrando que você também é importante para Deus. Deus ama a todos que me ouvem nesta noite, e aqueles também que não ouvem nesta noite. Deus ama até mesmo aqueles que escarnecem do Evangelho, e até mesmo aqueles que não conhecem, porque eles o fazem ignorantemente. Mas o desejo de Deus é salvar a toda a humanidade que dê a Ele esta oportunidade, rendendo-se à sua santa e poderosa palavra. A Bíblia Sagrada diz, em Atos 10, 19, que pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, e eu os enviei. A palavra do Senhor para quem ora e busca a sua face é exatamente de orientação e mostrando às pessoas como devem seguir. A todos os amigos que nos ouvem nesta noite, se você ainda hoje disser: meu Deus, me mostra o caminho certo, porque tem gente que diz que há vários caminhos. Não existe vários caminhos. O caminho é Jesus Cristo. Ele disse
disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não são vários caminhos, é só Jesus Cristo de Nazaré quem pode salvar a humanidade. Mas se ainda hoje você resolver fazer igual Pedro e pedir a Deus uma orientação, você pode ter certeza que o Senhor te mostrará o caminho que deve seguir. A Bíblia Sagrada mostra que naquele dia Pedro estava pensativo, porque a visão havia sido maravilhosa, porque o céu havia se aberto para ele. Mas o Senhor falou com ele e disse: pode descer, tem alguém que está te esperando, e eles vieram a te procurar, eles vieram em tua busca. A Bíblia Sagrada diz que Pedro, obedecendo a voz, versículo 21, descendo Pedro para junto dos varões, que eles foram enviados por Cornélio, versículo de número 22, e disseram: Cornélio, centurião, varão justo, temente a Deus, de bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Olha só, Cornélio estava tão desejoso de salvação que ele diz agora que estava desejoso de ouvir o que Pedro tinha a lhe dizer. O desejo daquele homem era tão grande de ter salvação que ele queria ouvir alguém que entendesse da Bíblia Sagrada. Porque hoje as pessoas querem salvação, as pessoas querem Deus, as pessoas querem milagre, as pessoas querem vitória, mas eles não querem ouvir a palavra de quem entende e mostra o caminho da salvação. Mas Cornélio, naquele dia, ele disse: eu quero ouvir a palavra dos teus lábios. A palavra do Senhor nos mostra aqui no versículo 23: e chamando-os para dentro, foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope, e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio, os que estavam esperando, tendo já convidado os seus parentes e os seus amigos íntimos. Observe por favor isto: às vezes vocês nos acham antipáticos, às vezes vocês nos acham chatos por estarmos pregando essa palavra todo dia, pregando no templo, pregando nas ruas, pregando de manhã, pregando à tarde. E às vezes vocês olham para nós e dizem: mas que coisa chata. Agora observe, Cornélio ainda não era crente, ele só era piedoso, ele só era religioso. Mas quando ele mandou chamar a Pedro, que veio lhes pregar a palavra, ele reuniu a sua família, ele reuniu a todas as pessoas em que amava, para que ouvissem a palavra do Senhor. Se ele, sem ser crente, ele reuniu as pessoas para ouvirem, quanto mais nós que já somos crentes, que já conhecemos a palavra. O nosso desejo é que todas as pessoas sejam salvas pela pregação do Evangelho. É por isso que nós parecemos importunar, é por isso que nós parecemos ser antipáticos, mas o nosso desejo é que todas as pessoas sejam salvas. Porque enquanto a pessoa não é salva, ela busca a feitiçaria, que é engano. Enquanto a pessoa não é salva, ela busca no fumo, no tabagismo, e não preenche, é engano. Enquanto a pessoa não é salva, ela busca a felicidade no adultério e não encontra, é engano. A pessoa busca a felicidade às vezes nas bebidas alcoólicas e não encontra, porque é engano. Às vezes as pessoas buscam no crack e na prostituição e não encontra, porque é engano. A salvação e a felicidade completa só se encontra na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré, porque só Ele pode completar o ser humano. Naquele dia ele reuniu a todas as pessoas que podia reuni-las, e todos estavam lá. Quando Pedro chegou,
A Bíblia diz que ele os chamou. Versículo de número 25. E aconteceu que entrando Pedro e ele, Cornélio, saiu a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Observe que Cornélio não entendia muito da Bíblia, pois quando ele encontra Pedro, que está chegando em sua casa, que foi enviado por Deus, ele já prontamente se prostra aos pés de Pedro. Não foi diferente com o apóstolo Paulo. No capítulo 14, versículo 15 de Atos dos Apóstolos, as pessoas se dobraram diante de Paulo e quiseram adorá-lo. Tanto Pedro como Paulo não aceitaram adoração e disseram naquele dia: o único que pode ser adorado é o Deus que fez os céus e a terra, de cuja presença nós estamos agora. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo de número 10, que Jesus o Cristo disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Observe a palavra do Senhor nosso Deus, que Ele, quando em vida, não aceitou adoração. Quantas pessoas nos entendem mal e dizem que nós não respeitamos, mas acontece é que nós dizemos o que está na Bíblia, e nós lhe mostramos o que está na Bíblia. Você quer observar comigo? Abra a Bíblia Sagrada mesmo de onde você está. Em sua casa pode ser. No Evangelho de Lucas, a Bíblia Sagrada fala algo de suma importância para que todos nós entendamos, porque às vezes as pessoas não nos compreendem e acham que somos ignorantes a esta realidade. Mas em Lucas capítulo 1, versículo 46 a seguir diz: e Maria disse naquele dia: a minha alma engrandece ao Senhor, aleluia. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na minha humildade de serva, pois que eis que ele desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, e ele, o Senhor, me fez grandes coisas. O poderoso e santo é o seu nome. A sua misericórdia é de geração a geração sobre todos os que o temem. Aqui são as palavras de Maria. Ela diz: Deus é o seu Salvador. Ela diz o seguinte: ela é bem-aventurada. Ela diz que Deus olhou para a humildade dela como serva, e assim nós a consideramos como a mãe do nosso Salvador. O que nós tentamos explicar aos amados e amigos que nos ouvem é que ela não tem poder de salvar, pois ela mesma precisou de Deus para ser o seu Salvador. É só você ler Lucas 1,46 a seguir que você entenderá facilmente. Quando o apóstolo Pedro chegou na casa de Cornélio, ele se prostrou achando que poderia adorá-lo como um santo. Quando o apóstolo Paulo, em Atos 14:15, chegou ali, as pessoas quiseram adorá-lo como santo, mas como santos homens de Deus que eles eram, eles disseram: nós não podemos aceitar essa adoração, ela só pertence a Deus. E eles todos compreenderam isto. Quando nós olhamos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 26, Pedro disse, depois de levantar a Cornélio: levanta-te, que eu também sou homem, e eu estou falando com ele. E ele entrou e se achou muitos que ali se haviam ajuntado. E ali no versículo 29, pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, ele disse: eu ouvi o recado que tu mandastes, e eu vim aqui para atender o pedido que você fez. Eu vim obedecendo a voz de Deus e também o seu convite. A melhor coisa é quando alguém é convidado para falar acerca de Deus,
A melhor coisa é quando a gente é convidado para falar acerca de salvação. A melhor coisa é quando nós somos convidados para falar acerca da eternidade. E esta só existe com Cristo e sem Cristo. E a decisão nós precisamos fazer. Enquanto vida temos, a palavra do Senhor nos diz em Atos, capítulo de número 10 e o versículo 33. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, ele disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Eu quero que você entenda que Pedro foi chamado naquele dia para pregar a palavra. E quando ele chega à casa de Cornélio, ele disse: estamos todos nós aqui, prontos para ouvir a palavra que por Deus te é mandado falar. E a Bíblia Sagrada diz que Pedro abriu a boca e começou a explicar a palavra, da mesma forma como estamos lhe falando desta noite. Ah, quem dera que tal qual aquele moço daquele dia, você esteja com o coração e a mente aberta para ouvir toda a palavra de Deus. Porque eu estou lhe pregando nesta noite que aquele que hoje é nosso advogado, em breve ele será juiz de vivos e de mortos. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor nosso Deus, está dizendo o texto sagrado no versículo de número 34: e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. A palavra do Senhor está dizendo que Deus, olhando do céu para a terra, Ele não vê ninguém melhor do que outro. Todos nós somos iguais. Você e eu temos corpo, alma e espírito. Portanto, ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo veio do pó, e ao pó haverá de tornar. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia Sagrada diz que o que Ele olha é para as pessoas, que Ele faz o que é agradável, e que em qualquer nação teme e faz o que é justo. Agora a gente precisa analisar algumas coisas. É justo o homem sair de casa para trair a esposa? É justo a mulher sair de casa para trair o marido? É justo os filhos saindo de casa dizendo: papai, mamãe, eu vou aqui, e não vai aonde disseram que ir? É justo dizer que vai à escola e não estudar como deveria? É justo tirar o pão dos filhos e de repente gastar em coisas que não convém? É justo passar uma noite ou um final de semana em uma balada e chegar na segunda-feira atordoado com ressaca, triste, brigado com a família e às vezes acabando com o casamento? É justo a pessoa se drogar, às vezes se dar ao fumo e às drogas e acabar com a sua saúde? É justo a pessoa dar-se à prostituição e adquirir uma doença venérea e viver por aí adoecendo aos outros? É justo uma mãe solteira com 12, 13, 14 anos de idade, sem saber quem é o pai, e criando uma criança como vento? É justo? São coisas que nós devemos analisar à luz da Bíblia Sagrada. É justo o que se anda fazendo na terra, onde a própria Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 5 e versículo 30, que naqueles dias já se fazia o que era injusto, quanto mais nos dias atuais. O apóstolo Paulo disse em Efésios 5 e 11 e 12 que nós não podemos concordar com essas coisas, nós devemos reprová-las e pregar contra. E é por esse motivo que nós falamos nessa noite em alto e bom som,
porque nós falamos em nome do Deus do céu e da terra e da sua santa palavra que está em nossos lábios. A palavra do Senhor Deus nos diz nesta noite: e este é o Senhor de todos. No versículo de número 36, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Versículo 38: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Todos nós disso somos testemunhas. E todas essas coisas ele fez, tanto na Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. Às vezes no dia da Páscoa, Semana Santa, quando se vê o filme de Jesus, quantas pessoas não choram ao vê-lo ensanguentado, ao vê-lo triste, sendo julgado injustamente. Mas se hoje Jesus viesse em carne, fariam pior do que o que fizeram naquele dia. Porque nós temos visto ridicularizando continuamente. As pessoas não dão ouvido. Observem que só há dois tipos de pessoas no mundo: quem frequenta uma igreja evangélica se diz evangélico, mas quem não vai a lugar nenhum se diz sou católico. A pessoa não pega na Bíblia, não vai à igreja, não é piedoso, não é temente como Cornélio, mas dizem eu sou católico, apostólico e romano. Mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, católico é aquilo que é universal, apostólico é aquele que segue a doutrina dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, e romano, aquele que segue a doutrina que vem de Roma. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós queremos, amado ouvinte, é só que você entenda. Nós não queremos lhe afrontar, nós não queremos lhe perturbar, nós só queremos que você compreenda o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você não lê, e por onde você passa não se prega claramente como diz a Bíblia. E o nosso interesse é que você conheça o evangelho. A palavra do Senhor Deus nos explica nesta noite e está dizendo o seguinte, no versículo de número 40: a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo. Embora Deus não fazendo acepção de pessoa, ele não se manifesta a toda pessoa. O texto sagrado diz que ele não se manifestou a todos. A Bíblia Sagrada está dizendo que ele se manifestou às suas testemunhas. As pessoas que seguiram a ele, as pessoas que o ouviram, as pessoas que o obedeciam, as pessoas que estavam aguardando a sua ressurreição. E a palavra do Senhor Deus diz ainda mais: as testemunhas que Deus antes ordenara. Nós estamos hoje aqui, mas antes de nós, quantas pessoas já não passaram? Porque foram enviadas antes de nós. A ordem de Cristo a nós foi: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. É por isso que nós estamos lhe dizendo esta noite: Jesus hoje é advogado dos vivos. Jesus hoje está advogando a causa de todos os amigos que nos ouvem. Jesus hoje está advogando a causa de todos estes que vocês veem. Mas em dias que se aproximam, ele vai julgar tanto os que estiverem vivos como os que já morreram. Amigo ouvinte, não se engane. Todo
Todos nós temos corpo, alma e espírito. Não existe purgatório. A morte não é o final de tudo. É engano quando as pessoas pensam que acabando com a própria vida, acabam com o sofrimento, porque piora mais. Nós precisamos entender que todos nós temos corpo, alma e espírito. E embora a pessoa morrendo nesta terra e o corpo tombando na terra, o espírito e a alma saem. E eles estão aguardando o dia em que o Senhor haverá de chamá-los. E todos ressuscitarão com corpo, alma e espírito. E todos estarão diante do Senhor. E esse dia de hoje, 30 de agosto de 2020, está catalogado diante de Deus, que mais uma vez todos nós ouvimos a palavra de Deus claramente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pelo amor de Deus, levante a mão assim para eu entender que você está me ouvindo e entendendo. Esse dia está catalogado. Está registrado esse dia perante Deus. Porque hoje Ele é o teu advogado e meu advogado. Mas daqui a pouco Ele será nosso juiz. E a palavra do Senhor aqui nos adverte dizendo o seguinte, no versículo 42: e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas e todos os que nele creem, receberam o perdão dos seus pecados pelo seu nome. Se você nesta noite, independentemente do que você já fez ou deixou de fazer, se você entendeu a palavra e disser, eu quero Jesus, Ele te salva. Não somos nós, não é pelas obras, porque este homem fazia tudo de bom que alguém poderia fazer, e a sua família lhe era obediente, mas ele não tinha salvação. Até que Pedro chegou lá, pregou o evangelho a ele, ele ouviu e entendeu. E a palavra do Senhor Deus diz, no versículo 44, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e todos eles se maravilharam de que o Espírito Santo havia caído sobre eles. Todos eles ficaram abismados naquele dia, porque eles pensavam que Deus fazia separação de pessoas para receber a pregação do Evangelho, e eles perceberam que não. Amigo que ouve nesta noite, talvez alguém aqui deseje entregar a vida a Cristo. Talvez muitas dúvidas suas já foram tiradas, mas você pensa, o que é que meu vizinho vai dizer? O que é que meus parentes dirão? O que as pessoas dirão por eu ter ficado todo este tempo e agora dizer que sou crente? Não importa o que as pessoas dirão. O que importa é o que Jesus disse. E Jesus diz, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aonde está a primeira pessoa que quer Jesus como Senhor e Salvador nesta noite? Venha. Jesus quer salvar você. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer mudar e moldar você. E é só Ele quem pode fazer isto por você e por mim. Amado ouvinte da palavra de Deus, é verdade que há muitas pessoas que não conhecem dizem, como pode a pessoa passar tanto tempo no erro e agora dizer que é santo? Mas ninguém é santo pelas próprias obras, mas pelo sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário. Há um convite de Deus nessa noite para você. Há um convite de Deus para nós nesta noite. Como as pessoas foram educadas em parar o som ali para
que a pregação do Evangelho fosse manifesta. Eu quero ser compreensivo e quero parar também. Se depois Adoniran e outros quiserem continuar cantando, podem fazê-lo. Mas eles foram educados parando para ouvir a pregação do Evangelho. Eu não vou me estender mais. Mas eu quero fazer o convite nesta noite. E quero que você medite na letra do hino que eu vou cantar nesta noite. É o 568. Porque há um convite de Deus para você. Há um convite de Deus para nós. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por mim. Eis que Ele às portas espera, velando. Vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Com paciência Ele está esperando. Hoje por ti, por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, chama por ti e por mim. Há um convite de Deus para você. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave é Cristo chamando, chama, vem pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam por ti, por mim. De morte por fim vão chegando, tanto por ti e por mim. Se tiver alguém nesta noite, venha, vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama.